Faltam 33 anos pro fim do mundo. Esse ano é o ano que você vai morrer. Tem um contador gigantesco preso a um monólito muito longe de você que marca todo santo dia a idade máxima que você consegue ter. E ele abaixa uma vez por ano. A cada ano que passa, você tá um ano mais velho e tem um ano a menos de vida nesse mundo cruel e trágico. Mas ficar sentado remoendo essa ideia de que seu mundo vai acabar eventualmente não é algo que ninguém aqui decidiu que quer fazer. Porque se ainda existem 33 anos de sobra, tem que ter um jeito de parar esse contador. Tem que ter um jeito de parar a Painteress de pintar. Claro Obscur Expedition 33 é um jogo sobre morte. Na verdade, é um jogo sobre um mundo que se recusa a morrer. É uma experiência linda, tanto visualmente quanto criativa ela consegue ser. Foi uma das melhores experiências que eu tive com videogame nesses últimos tempos. E isso já é muito claro logo no início do jogo. Uma das primeiras coisas que a gente faz quando se inicia é mostrar uma tela linda dessa trágica informação que eu acabei de te dar, de que tem 33 anos sobrando só. A gente é colocado pelas primeiras vezes nos pés do nosso protagonista da história aqui, o Gustav, que tá prestes a viver uma das experiências que todas as pessoas desse mundo estão muito acostumadas a viver: a morte inevitável dos seus entes queridos. Do outro lado do oceano, a Painteress, uma figura gigantesca que fica ao lado de um monólito, tá se preparando para pintar um novo número no monólito, se preparando para algo que ela faz uma vez por ano: erradicar todas as pessoas de 34 anos da face da Terra, e iniciando assim o último ano de vida das pessoas com 33 anos. E isso inclui a mulher que Gustav ama, Sophie. A sociedade no mundo de Claro Obscur é tão acostumada com a morte que eles até criaram um ritual sobre isso, entendendo que a morte realmente vem e não tem muito o que se fazer sobre. Gomad é um nome que eles dão pra quando as pessoas chegam na Idade Limite, o evento que elimina boa parte das pessoas de Lumière, a cidade que eles vivem. E esse evento, por mais que seja triste, não é tratado dessa forma tão cruel que ele é. É quase que dá pra chamar de misericordioso, porque ele é esperado. As pessoas nascem e vivem nesse mundo sabendo quando vão morrer. Então isso dá o suficiente para elas se prepararem e entenderem esse momento que tá para chegar para todo mundo ali. Quanto a vida é limitada, quanto tudo isso vai embora tão rápido. Mas isso não significa que eles têm que aceitar da forma como é. O jogo começa com você, o Gustav, se preparando para partir em uma expedição que tem como único propósito encontrar um jeito de matar a Painteress, parar esse timer maligno que expurga as pessoas da existência e honrar todos aqueles que vieram antes de você. Desde o momento onde isso começou, 67 expedições tentaram fazer isso. Nenhuma voltou. E agora chegou a tua hora. O jogo te apresenta já muito fortemente com esse sentimento de aventura, de que tem uma terra perigosa e mágica te esperando, assim como o sentimento de honrar os que vieram antes e fazer por aqueles que virão depois de você, porque todo mundo que vai para essa expedição vai na ideia de que eles vão morrer. A cultura inteira dessas pessoas é formada pela ideia de trabalhar para que os próximos possam ir ainda mais longe do que você fez, nesse objetivo em comum de destruir a Painteress. Quase como uma recusa de que o esforço dessas pessoas tenha sido em vão, assim como eles se recusam a serem derrotados pela Painteress. Aqui, no momento de pré-partida, o Gustav conversa com alguns dos seus amigos que vão se tornar expedicionários nessa equipe. Uma garota chamada Luna, outra chamada Ciel, um garoto chamado Lucian, Tristan, sua irmãzinha de consideração Mael, que decide ir na expedição mesmo estando muitos anos antes da sua morte predefinida, muitos anos antes do seu Gomad. Ela tem só 16 anos e quer ir. Todos esses com suas próprias motivações que colocaram aqui nesse dia na vontade de ir para o continente e parar a Painteress. A Luna é uma pesquisadora, filha de uma família de pesquisadores. O interesse nela em ir pro continente é justamente para descobrir mais sobre como esse mundo mágico funciona e conseguir assim completar o trabalho dos seus pais, também pesquisadores e que foram na Expedição 46 pra nunca mais voltar. Ela quer terminar o trabalho dos seus pais mortos, assim como honrar eles, eu imagino. Ciel é uma das que mais tem a ideia aberta da expedição. Ela só quer completar ela em honrar o fato de que o ano dela chegou, mas fazer isso de uma forma madura e calma. De todas as pessoas ali, ela é a que mais parece ter aceita a ideia da morte. A Mael é com certeza uma peça mais interessante dessa quebra-cabeça. Ela é uma garota que quer seguir com seu irmão Gustav porque ela sente que Lumière não é o lugar pra ela. O motivo dela aí é justamente não se sentir bem com ninguém aqui, a não ser com seu irmão, que acolheu ela quando seus pais morreram no Gomad quando ela tinha apenas 3 anos de idade. Pelo menos o que eu vejo da Mael aqui é que pra ela é muito mais sobre tentar entender o que tem pra ela nesse mundo cruel. É por isso que ela quer ir. Ao contrário do nosso protagonista Gustav, que quer acabar com a Painteress porque a presença dela nesse mundo é algo que ele sente na pele gravemente todo santo dia. Gustav e Sophie queriam ter um filho, mas o aspecto triste desse mundo prestes a acabar fizeram não tomar essa decisão, mas fez com que Gustav tomasse a decisão de que ele iria gastar o seu último ano tentando acabar com isso, mesmo ele se tornando uma figura muito importante na cidade de Lumière e ninguém querendo que ele vá. Ele é o cara mais inspirador desse grupo. Ele é um gênio, um engenheiro que inventou tecnologias pra todo mundo em Lumière, mas ele também é um irmão carinhoso, aquele cara que tá sempre oferecendo ajuda, o que todo mundo meio que conta com. Gustav é a representação mais sólida que a gente tem sobre todo esse desejo desses habitantes
habitantes de Lumière de acabar com a Painters, de tentar parar esse futuro inevitável, de se recusar a desistir. E quando o amanhã chega, é quando essa missão que é dada pra eles começa de verdade. Claro Obscura é uma daquelas histórias que tem o prazer de te fazer sofrer. A gente consegue imaginar que essa é uma daquelas histórias desse tipo quando a gente vê esses personagens que do momento zero já aparentam ter tanta coisa, tantas motivações, tantos conflitos internos, desejos e sonhos indo de encontro com o desconhecido. Claro Obscura é um daqueles jogos que estão lotados de significados e subtextos que eles querem passar e que eu consigo ficar aqui pincelando com todo prazer cada coisinha durante dias. E é onde eu acho que você merece esse aviso sério. Se você se interessou pelo jogo, eu não poderia te dar um conselho melhor, e eu falo isso com toda a sinceridade do mundo, do que você não escutar o que eu tenho pra falar depois daqui. Eu vou spoiler absolutamente tudo a partir daqui. Fica avisado. E se tu for sair, deixa um like aí. Porque apesar de todo esse início que Claro Obscura apresenta, ele quebra isso muito rápido. Porque apesar da gente saber que esse mundo gira em torno de morte, uma cultura gerada através de morte atrás de morte, a gente só tem ideia disso realmente quando a gente é iniciado nessa expedição e chega no continente, porque todo mundo morre na praia. É um desastre completo. Todos os expedicionários morrem na praia para o que parece ser um retrato da própria morte em forma de pessoa. Um homem velho num mundo onde pessoas acima de 33 não existem. Um homem que completamente oblitera todo mundo, sozinho, sem dó. Essa é a primeira coisa que eles veem assim que eles pisam na terra, na tão pensada terra da Painters, o lugar onde eles iriam acabar com tudo isso, a de que eles mal conseguiram fazer qualquer coisa e a expedição já acabou. Isso é um sentimento que chega como um caminhão te atropelando nessa parte. O Gustav sente isso mais que todo mundo quando ele acorda no meio do continente e se depara com literalmente todos os seus companheiros que conseguiram sobreviver ao massacre na orla, mortos, amontoados, como se não fosse nada. Catherine, Lucian, Tristan, Margot, todos os outros. Isso é como um sonho completamente despedaçado, em que a última parte que faltava naquele momento a ser quebrada era do próprio Gustav, que estava prestes a fazer isso. Até ele separado pela Lune, que ainda estava viva e que lembra eles de que a missão deles ainda não acabou. O trabalho dos expedicionários acima de acabar com a Painters é fazer com que os próximos a vir consigam ir mais longe que você. Ser um expedicionário é mais do que concluir o seu objetivo, é dar sua vida pela ideia de que os próximos consigam fazer o que você talvez não faça. E é isso que significa alguns dos juramentos que eles fazem durante todo esse tempo. Quando um cai, nós continuamos. Principalmente o próprio Gustav. Depois dele ver praticamente todos os membros do esquadrão dele aniquilados, toda a confiança e aquela fachada de líder foi embora junto com isso. Ele queria se matar na praia. Assim que ele teve a ideia de que a Mael, a irmã dele, possivelmente ainda tá viva, ele quer resgatar e voltar pra Lumière e que se foda a missão. Mas a Lune, com toda a experiência de viver a vida inteira dela pra justamente descobrir os segredos desse mundo, pra completar as pesquisas de seus pais, relembra sobre aquilo que é realmente importante aqui. Não é deles saírem vivos, e sim completarem o que eles têm que completar. De certo modo, Gustav querer voltar logo nesse início aqui também é uma forma dele querer fugir da morte, porque a concepção que ele teve desse lugar é que aqui é um lugar só pra isso. E o que nenhum dos dois tinham visto até esse momento é o quanto essa parte do continente é banhada com milhares e milhares de corpos e histórias de expedicionários. A terra inteira do continente da Painters é recheada de diários, notas, rastros de expedições, como pequenas histórias de que eles um dia fizeram algo para essa causa. Você encontra esses diários largados em meio a corpos de expedicionários por todo o continente. E eles mostram bastante sobre o que é ser um expedicionário. Muitos desses registros são os últimos minutos de vidas de pessoas que nem chegaram perto de completar suas missões. Muitas morreram por bobeiras, outras morreram porque não aguentaram mais lutar, outras morreram para salvar outros. Uma especificamente sobre um grupo de aventureiros que decidiu fazer uma ponte humana para que o resto das pessoas pudessem fugir, explica quase que literalmente a ideia de para aqueles que virão depois. Se sacrificar para garantir o futuro do outro. Se sacrificar para garantir o futuro do resto do mundo. É meio que de quebrar a esperança ver um pouco desses registros, porque se todos esses expedicionários falharam em suas missões, às vezes sem fazer qualquer progresso significativo, o que vai fazer com que esses dois consigam fazer isso? Só eles. Eventualmente eles conseguem se juntar com o resto das pessoas que sobreviveram naquele lugar. A Ciel é encontrada numa vila de criaturas mágicas e pacíficas chamada de Gestrais. Eles encontram um amigo muito fantástico chamado Esquier, um balãozão gigante que ajuda eles a navegar por aí. E a Mael é encontrada em um lugar estranho. Uma mansão completamente intacta, com ela sendo guardada por um cara chamado O Curador. Essa figura com uma cara completamente destruída, sem a habilidade de se comunicar normalmente, parece estar do nosso lado aqui, parece querer nos ajudar. E ele é só uma das poucas coisas que conversam diretamente com a Mael aqui. Porque desde o momento em que ela pisou aqui, ela é atormentada pelo próprio velho da praia, Renoir.
e essa figura dessa garota mascarada. A garota por si só não fala, ela só parece perturbada, mas o Renoir é o primeiro a avisar a Amael que ela deveria ir embora, que a presença dela aqui só vai tornar tudo pior pra todo mundo. Claro Obscuro é cheio desses momentos que você sente que você tá sendo parte de uma engrenagem maior que você não conhece. A pura existência desses dois discutindo diretamente com a Amael sobre algo que ela não entende é assustador por si só. A Amael fala depois que é quase como se eles conhecessem ela e tivessem avisando ela, coisa que não aconteceu na praia. E ela é constantemente atormentada com esses flashes, pesadelos, pessoas que ela não conhece, que alertam, que se preocupam, que falam com ela. Obviamente eles não param por causa desses pesadelos, mas não deixa de ser intrigante o fascínio dessas pessoas pela Amael, especificamente. E em específico sobre essa frase da mulher mascarada que fala pra ela num momento onde ela pega ela dormindo, de sentir inveja dos que não vêm, os que não sabem o que não são. Esses pesadelos da Mel criam ainda mais, enquanto o grupo se torna cada vez mais próximo, o sentimento de que eles nem sabem o quão perigoso é o caminho até a Penthouse. Mas por mais que eles não tenham mais esse desamparo de achar o que tudo acabou, também não tem uma falsa esperança ali. Eles estão só tentando sobreviver mais um dia, sem saber que eles estão caminhando diretamente pra morte. Simples assim. É tirado da Mel, essencialmente a única pessoa aqui nesse mundo que entendia ela, que se importava com ela. Como só mais um número na quantidade de expedicionários que caíram para que os próximos possam continuar. You won't yet understand, but this is a kindness. Eu acho que não tem como se preparar para esse momento dentro do jogo, porque ele parece gratuito, não piedoso. De muitas formas, o Gustave, pra todo mundo, representava uma espécie de alívio cômico, até pra quem tava jogando. Ele sempre sabia o que falar pra baixar um pouco os ânimos de todo mundo, de até tirar uma risada ou outra, eventualmente. Por mais que ele também tinha suas falhas e era estressado. Se tem uma palavra que dá pra usar pra nomear a morte do Gustave aqui, é que ela parece injusta. Por que ele? Por que agora? Por que desse jeito? Eles estavam prontos pra comemorar a vitória de terem conseguido ajudar o Esquier e agora eles conseguirem navegar por esse mundo nadando nele. E então, isso. O estado que a gente geralmente tá nesse momento é de uma completa confusão bizarra e triste, porque a Amael, nesse exato momento, onde o Gustave morre, também é salva por outra pessoa. Esse é o Verso. Hey, you alright? Ele e o Renoir aqui discutem incessantemente sobre o que pode acontecer se essa garota se manter aqui, sobre ele só querer a família dele de volta, sobre uma briga entre pessoas que a gente não conhece. Aquela garota sempre espreitando de longe. No fim de tudo, o Verso consegue deixar ela fugir junto com o que sobrou do grupo. O Renoir deixa eles ir embora. A morte do Gustave aqui quebra até o que parece ser inquebrável, o espírito da Luna de conseguir fazer isso. Ela começa a falar sobre deixar as coisas para a próxima expedição, aceitar o fracasso dessa. E isso é um sentimento que todos eles compartilham aqui. A Mael mal consegue pensar em como ela vai continuar agora que ela perdeu o irmão dela, o que prometeu que tudo ia ficar bem, que tava aqui para fazer tudo com ela até o fim, o único que acalmava ela. É bizarro a morte do Gustave aqui. É um bagulho que você não espera, porque ele tem toda aquela aura de protagonista. Ele é o protagonista, ele parece o protagonista, ele tem tudo pra ser o protagonista, e do nada ele só morre. Porque no fim ele é só mais um, nesse mar de morte que a gente é tão acostumado a ver aqui. Mas a morte do Gustave que serve não só pra ser mais uma pincelada nesse mundo cruel, mas também um caminho novo. Porque agora, aquele mesmo cara que salvou a Mael aparece no acampamento deles e diz que quer ajudar. Verso é um expedicionário da expedição número 100, a primeira expedição que tentou enfrentar a Penthouse e que por algum motivo se tornou imortal nesse mundo, junto com o seu capitão. Renoir faz isso porque ele quer proteger esse mundo, ele quer proteger a imortalidade dele e da família dele. E se tiver que matar todos os expedicionários para que isso aconteça, ele vai fazer isso. Ele, mais do que todo mundo ali, quer acabar com a Penthouse e isso parece ser de algum jeito motivado por algo além do juramento dos expedicionários. Não importa o que aconteça, She'll never paint again. ele fala pro próprio Renoir. Com o passar do tempo, o Verso acaba tomando esse papel que o Gustave tinha pra Mael, de ser esse conselheiro que ela tanto precisava, principalmente agora. E o Verso, por mais que não tenha sido a pessoa mais honesta do mundo, tem o conhecimento sobre esse lugar que eles precisam. Ele recruta um velho amigo dele, o Monoko, e o seu aprendiz Noko, junto com o Esquier, que são 3 pessoas que sabem muito sobre esse lugar. Durante esse tempo que eles estão juntos, o Verso ajuda a Luna a encontrar o diário da expedição de seus pais, pra de certo modo colocar um fim nesse capítulo deles pra ela. Acaba se enturmando ainda mais com a Ciel e acaba descobrindo sobre como ela perdeu o seu marido pra um acidente em uma fazenda e o seu próprio filho quando ela tava de gestação. O Verso vira muito rapidamente essa peça essencial pra equipe, mas sem nunca falar muito sobre quem ele é, o que é uma coisa importante de se dizer quando você é literalmente o filho do cara que matou sua equipe inteira. You haven't told her the truth. Have you, son? Were you planning on sharing that this man, the man who murdered our team, is your father?
O Renoir é uma figura interessante nessa história porque ele é contraditório, difícil de entender, ainda mais quando é colocado sobre todas essas discussões que a gente não entende durante a história. Que família é essa que ela quer proteger? Por que o Verso tá contra ele? O que ele quer dizer com você tá fazendo isso por você mesmo? Por que o Verso escondeu que ele é o filho do Renoir? Se ele é imortal, por que ele quer ajudar a acabar com tudo? O jogo propositalmente te deixa fora dessas conversas e vai te entregando pedacinho por pedacinho conforme você mesmo vai pegando. Aquele cara que pega fogo no pesadelo da Moel é o Verso. Então o que ele tá fazendo aqui? Ah, ele é ligado ao Renoir, por isso provavelmente ele consegue ter contato com a Mael. Mas por que todos eles se importam tanto com ela? Até o Verso parece se importar muito. Por que essa garota tem tanto interesse na Mael que volta e meia mostra coisas que ela não entende? Você consegue sentir toda aquela vibe de Lumière pra expedição é colocada com esse sentimento de tem muito mais coisas que a gente não sabe sobre o que exatamente é tudo isso. Por que a gente tá metido nisso e qual é a relação de todas essas pessoas com a Paintress? Esse é o tipo de dúvida que fica girando no ar e que é dado quase tudo pra gente responder ela. A gente consegue ficar remoendo essas dúvidas sobre quem é quem e o que, mas a confirmação de verdade só acontece quando a gente matar a Paintress. No momento que a gente descobre que o Verso é o filho do Renoir, é quando eles estão tentando fazer o plano dele de ir pra velha Lumière em uma réplica perfeita daquela mansão, porque lá dentro tem uma quarta pessoa. Ela. A resposta pra tudo isso daqui, mas não foi possível chegar nela. Eles então começam uma caçada desesperada pra matar 2 titãs desse mundo, conhecidos como Axons. Criaturas que são unicamente capazes de proporcionar um poder pra justamente o curador construir uma arma capaz de passar pela barreira da Paintress e assim chegar no tão gigante objetivo de matar ela. Quanto mais perto desse objetivo eles chegavam, mais o Verso era alertado pelo próprio Renoir, não em um tom agressivo, mas num tom carinhoso, dá pra dizer, sobre as consequências e se ele estava preparado pra lidar com elas, se os outros sabiam sobre as consequências, o que a gente não sabe, porque ele decidiu guardar pra ele. Dentro do monólito da Paintress, lá eles descobrem que lá é uma porta, e o monólito é um lugar inteiro que, chegando até o coração deles, é lá que eles residem. Renoir, no seu último ato de defesa pra proteger esse mundo. So you leave us no choice. Tell me, how are you different from her in doing this? We're taking her down. Derrotada pelas mãos da própria Mael, que é mostrada que tem a capacidade de fazer isso pelo próprio curador, de causar o Gomad com as suas próprias mãos. I love them too. E por sequência, ela, a Paintress. Essa vitória é uma daquelas bem felizes pra todo mundo. Afinal, a expedição que começou pronta pra acabar, que perdeu seu líder, que foi quase todo mundo aniquilado, conseguiu. Eles tiraram o número gigante do monólito e, consequentemente, destruíram a Paintress. Essa vitória é calorosa pra todo mundo ali, com exceção do Verso. A volta deles pra Lumière é recebida com uma recepção dos heróis. Eles finalmente, depois de 67 expedições, honraram todos aqueles que vieram antes deles. Pro Verso, essas coisas são bem mais agridoce, porque... Do you know what it means to disappear into nothingness? Brother, I tire of the conflicts and deceptions that plague our family and theirs. Além de ter que ver seu próprio pai e mãe ser destruídas pra sempre, ele sabe que o que tava pra acontecer ali era uma mera premonição do que tava pra acontecer com todo mundo. Who really is the one painting death? Your father. Uma vez que a Paintress não era quem os condenou à morte, e sim quem tava atrasando ela. Was your father death? What will you paint? Quando eu falo que Claro Obscuro é um mundo que se recusa a morrer, é porque ele é literalmente um mundo que existe. Uma pintura. A verdadeira descoberta que a gente faz assim que somos obliterados pelo Gomad é que a Paintress, a pintora, é literalmente uma pintora trabalhando num quadro. O mundo que a gente viveu desde que o jogo começou não passou de uma pintura viva. Um mundo esculpido, pensado e criado por uma família e seu poder de manipular esses quadros de uma forma a criar uma realidade dentro dele. Os Descendre, a família composta por Renoir, a Paintress, Aline, Verso, Alicia e Clea, são literalmente os deuses do quadro que estão nesse exato momento que a Mael, ou Alicia, acorda para um verdadeiro mundo, brigando dentro dele. De repente, todas aquelas conversas e brigas que a gente parecia um terceiro ouvindo algo que a gente não deveria e não fazia sentido, fazem completo sentido. Elas são brigas de uma família que, a nossa perspectiva como pessoas dentro do quadro, são deuses, brigando por uma única coisa. Um quadro, um mundo pintado e vivo. Esse mundo inteiro que a gente habitou por tanto tempo, enquanto na nossa missão de matar a Paintress. Os Descendre que a gente conhece dentro do quadro não são os mesmos fora dele. O Renoir que a gente conhece é uma pura criação da Aline, a Paintress. Assim como a Alicia pintada que encontra a versão real da Alicia, a Mael. Os únicos que são realmente uma versão real aqui é o Verso. E isso acontece porque, fora desse mundo, o Verso tá morto.
Esse jogo esse tempo inteiro não é sobre parar uma divindade de aniquilar o mundo inteiro, é sobre como a morte inspira as pessoas a desafiarem ela, a se recusarem a morrer. É sobre o luto de uma família e sobre como esse luto tá destruindo ela por completo e destruindo esse mundo junto com isso. Quando Alicia acorda no mundo real, ela encontra os seus pais completamente imersos na pintura, brigando lá dentro porque esse mesmo canvas é o único retrato da vida de Verso. Um pedaço da alma dele tá dentro desse quadro. Esse mundo que a gente tanto conhece, que o Verso mesmo guiou a gente durante todo esse tempo, é o mundo que ele criou com os amigos dele, Esquier e seu amigão Monoko Inoko, seus fiéis escudeiros, que são literalmente versões dos seus cachorros do mundo fora da pintura. Esse lugar, esse quadro, era uma espécie de trabalho de infância do Verso, onde ele colocou todas as suas criaturas fofas e favoritas nesse mundo onde essa família de pintores tem o poder de pintar quadros vivos. E esse mesmo mundo agora tá completamente distorcido e retorcido pela influência da Aline, que desde o momento que o Verso morreu, usa esse mundo como uma forma de lidar com a morte do seu filho, como um último retrato dele, como uma forma de lidar com esse trauma. Assim como o Renoir, que também estava dentro da pintura, mas não como o Renoir que a gente conheceu, e sim o curador, o que sabia como derrotar a Paintress desde o princípio, querendo simplesmente acabar com a pintura para tentar tirar a Aline dela, que na ideia de manter a memória do filho dela viva, ficou obcecado pela pintura e não quer mais sair dela, mesmo que isso signifique que ela morra do lado de fora. Porque o mundo do lado de fora é cruel, o mundo dentro do quadro é perfeito. Ela pode apagar e criar o que ela quiser. E agora que ele tá finalmente liberto, agora que a Paintress foi forçada pra fora da pintura, o Renoir consegue terminar de destruir esse mundo. Não por raiva do Verso, e sim pra tomar uma medida drástica, pra tentar salvar a Aileen desse mundo de mentira. A Alicia nessa história entra no quadro pra tentar ajudar o seu pai a tirar sua mãe de lá, já que ela se sente parcialmente culpada pelo que aconteceu com o Verso, porque ele sacrificou a vida dele pra tentar salvar a Alice do incêndio. Então, entrando nesse mundo, ela nasce como Mael, uma garota sem muito rumo, que perdeu sua família muito cedo, no mundo onde todo mundo perde a sua família muito cedo. E só parando aqui, quão irônico é as pessoas dentro desse mundo cruel pintado estarem lutando pra continuar vivas pelas memórias daqueles que já foram, todas motivadas de uma forma diferente por alguma espécie de luto diferente, ou pessoa que já não tá mais aqui, assim como o próprio mundo quer atrasar o processo máximo que conseguir por aquele que criou esse mundo inteiro e já não tá mais entre eles, segurando essa pequena linha de vontade ainda, porque se esse mundo for destruído, a alma do seu filho vai junto. De um jeito meio conturbado, esse mundo virou um reflexo do próprio desejo da Aline de ter o filho dela vivo a todo custo, lutando contra a realidade de que a morte já levou ele. Faz sentido no mundo pintado o Verso ser praticamente um super-herói. Ele é imortal e tem super amigos engraçados que são seus companheiros de infância. Facilmente uma imagem que uma mãe pintaria do filho dela. E mesmo assim, essa imagem, sabendo que ela é uma versão pintada de uma pessoa morta, quer que esse mundo acabe, quer que a vida dela acabe. Isso é um desejo de toda a família de Sandra ali, menos da Aileen, até o momento onde a Mael cai na real de quem ela é fora da pintura. A Alicia perdeu praticamente a vida inteira dela no fogo que matou o Verso. Ela perdeu o irmão dela, ela teve seu corpo desfigurado, suas cordas vocais foram danificadas, ela não fala, é cega de um olho. Quando ela acorda para o mundo real, ela também acorda com a realidade de que a mulher mascarada e muda é na verdade ela na vida real. E a mãe dela pintou ela daquela forma, provavelmente como uma forma de demonstrar o quanto ela ainda a culpa pela morte do Verso. E a vida da Alicia fora da pintura é terrível. Só de ver a forma como a irmã dela a trata, como ela carrega a culpa da morte do irmão, como a própria família dela parece que deixou ela de lado, com exceção de seu pai, que ainda parece considerar ela minimamente. Aqui é onde a gente percebe o poder desse canvas, o poder de ter um mundo mágico onde absolutamente tudo é possível, onde você pode pintar uma nova história sobre seu filho super-herói imortal que não é afetado com fogo, e a única afetada foi a sua filha, onde você pode se pintar como uma pessoa que não tem seus problemas na vida real, que consegue falar, que tem pessoas que a amam. É onde você entende por que a Aline chegou no ponto de ficar tão obcecada com esse mundo. Ela não quer que ele acabe, porque aqui é onde ela pode fazer a família dela da forma como ela quer, no mundo dela, com o filho dela ainda aqui. E é onde Mael, depois de descobrir que ela é, na verdade, Alicia, também entende a mãe dela. E por consequência, naquele momento, em Lumière, depois da aniquilação de todo mundo, conversa com o Verso pela primeira vez como irmão dela, falando até que ela prefere a Mael do que a Alicia. Mas o Verso sabe que ela não é a Mael, assim como ele não é o Verso. O que acontece aqui, e que a gente começa a perceber um pouquinho, é que a Mael caiu na mesma tentação do mundo pintado. Nesse momento, em Lumière, eles vão atrás de conversar com o pai dela sobre possivelmente manter esse mundo, porque o Verso não pode sair. Se esse mundo for destruído, ele vai junto com o único pedaço da alma que sobrou dele. E esse mundo, por mais que a Mael ainda não perceba, já virou algo que ela gosta demais pra deixar morrer assim. E quem vê isso mais do que tudo é o próprio Verso e o Renoir. O Renoir, acima de tudo, ele tem a decisão mais correta aqui. Ele quer e vai destruir esse mundo. Não porque ele é alguém cruel, mas porque ele entende o quanto esse mundo se tornou uma válvula de escape que, enquanto se mantém vivo contra tudo, tá matando quem tá aqui dentro. For the sake of the living, we must part with the dead. E nem sequer o que era pra ser o motivo desse mundo existir
quer tá aqui. O Verso, mesmo sabendo de tudo isso, quer que isso acabe porque ele sabe que ele não é o Verso de verdade. E o Renoir também sabe disso. Quando ele fala pra ele que o mais afetado nisso tudo é ele. E é a ele que deveria ser feito as desculpas. Porque a partir do momento que você sabe que o seu mundo e você são uma mentira, eu imagino o que isso deve fazer com você. A Alice achou que o seu pai e ela conseguiriam chegar num acordo pra pelo menos manter esse mundo longe da sua mãe. Mas o que acontece de verdade foi que o Renoir viu o quanto esse mundo já tinha afetado a própria Alicia, quando ela chama esse lugar de casa dela também. Isso era a última gota de determinação que faltava pra ele começar a destruir esse lugar. A de que até a própria filha caiu no mesmo problema que a mãe dela. A de quanto esse mundo é encantador. Só que por mais que ele comece isso, a Alicia não se importa muito com isso, porque sabendo de quem ela é, uma das coisas que ela aprendeu é que ela mesma é uma Paintress. E por causa disso, ela consegue pintar o que ela quiser nesse mundo, trazendo de volta da morte tanto a Lune quanto a Ciel, que tinham sido destruídas no Gomad. E esse momento é muito importante aqui, porque ele dá exatamente toda a motivação pra todo mundo da expedição continuar lutando contra a Renoir, pra tentar salvar esse mundo. Porque a partir do momento que a própria Alicia consegue escolher como esse mundo funciona, a morte não existe mais. Assim como a mãe dela, se alguém morrer, ela pode só pintar ela de novo, imortal dessa vez. O Gustav, os pais da Lune, o marido da Ciel, o filho da Ciel, de repente, ninguém mais precisa sofrer. A morte é reversível. A única cruel verdade sobre esse mundo, o contador que a cada ano fica menor, pode simplesmente ser anulado e todo mundo trazido de volta. Todos esses 67 anos de resistência revertidos. Todo aquele combustível sobre as pessoas que já foram, agora é mais pra proteger a possibilidade delas voltarem pra sempre da morte. E enquanto eles se preparam depois de fugir do Renoir, a gente escuta as emoções de todo mundo ali podendo rever as pessoas que morreram no Gomad, que foram perdidas por acidente. Eles sabem que o mundo que eles vivem não existe, mas isso não importa se eles continuarem conseguindo viver aqui, com as pessoas que eles amam. A Ciel fala feliz da vida pro Verso que no fim dessa missão, ela vai poder rever o marido dela, a Lune, os seus pais. E lentamente, eu acho que só o Verso começa a perceber isso. Que todo mundo naquele acampamento vai se tornando exatamente igual à própria mãe da Alicia. Apegada nessa ideia desse mundo perfeito que elas conseguem construir. Exatamente o que ele jurou destruir quando ele falou que a Paintress nunca mais pintaria de novo. Tudo passa a ser um retrato das mesmas motivações da Lynn. Principalmente pra Alicia, que tem um mundo na mão dela onde ela consegue ser amada, consegue falar, não tá com a vida destruída por um evento, não carrega a culpa, porque o irmão dela tá nesse mundo. E por mais que eu mesmo entenda as motivações dela de manter o mundo, e isso doa muito, o Renoir tá certo, esse mundo tem que acabar. Quando eles terminam de conseguir poder de suficiente e decidem fazer um ataque ao Renoir, a batalha é quase desesperadora de triste, porque dá claramente pra você ver que o Renoir não quer fazer isso, mas é uma coisa que dá pra ver o quanto afetou literalmente todos os Descendants que entraram no quadro e continuam afetando cada vez mais, quanto mais tempo eles passam aqui. O quanto esses mesmos Descendants se importam com isso, porque é algo que mantém eles vivos, mantém eles felizes, mas não dá pra ficar desse jeito, não dá pra deixar eles morrerem no quadro em um mundo de faz de conta, ao invés de lidarem com seus próprios problemas. Your father was right to erase everyone is better this way. Better for who? Como o Renoir mesmo disse, isso é um ato de amor. Por mais que não pareça. Todo mundo, de certo modo, tem uma atitude meio egoísta sobre o que eles querem fazer. As pessoas que querem manter o quadro, querem manter ele porque querem esse mundo, por mais que elas escondam que é pra lidar com a morte do Verso, lidar com seus próprios problemas. Que eles querem esse mundo porque ele é de mentira, mas ele é perfeito. Enquanto o Renoir quer o fim desse mundo porque a família dele acabou quando o Verso morreu. Ele não consegue suportar ver a Aline nem mais um dia se matando enquanto mergulha por completo numa mentira. E o mesmo vai acontecer com a Alicia. A princípio, a ideia dela de ter um mundo falso perfeito, onde ela pode apagar os problemas dela pintando e apagando coisa, em curto prazo pode parecer perfeito, até porque ela pode sair quando ela quiser. Ela para quando quiser. O remédio do Renoir não é o mais prático porque eu me pergunto o quão efetivo vai ser tirar as pessoas à força daquilo que as mantém vivas, da forma dela de lidar com um trauma que claramente mudou a vida delas. Mas é um remédio, pelo menos. No fim, quando eles derrotam o Renoir, dá pra ver a parte mais desesperada dele suplicando pra Alicia pra que ela pelo menos entenda o porquê ele tá fazendo isso e como isso vai destruir ela. Mas essa decisão, no fim, não é dele, nem da Alicia, é do dono desse mundo. I'm sorry. O que ficou em conflito esse tempo inteiro sobre o que queria, o que sabia desde o início no que isso daria e disse, ela nunca mais vai pintar de novo. O que sabia sobre a Alicia, o que sabia o que iria acontecer se a Paintress fosse derrotada, o que sabia que ele não era o Verso real. A batalha final desse jogo é na verdade um conflito entre a Mael e o Verso, ambos com suas próprias decisões. Parar ou não parar, acabar com isso ou continuar, viver ou não viver, mentira bonita ou realidade cruel. Uma batalha puramente sobre o que eles querem, o fim dessa vida perfeita que virou um pesadelo, a fuga da vida que virou um pesadelo pra algo perfeito. Ambos os lados dessa luta são egoístas. Minimamente quem tava pensando em outras pessoas aqui era o Renoir. O Verso tá fazendo o que ele acha que é melhor pra ele e pra Alicia. A Alicia tá fazendo o que ela acha que é melhor pra ela e pro Verso. O Verso só quer deixar de existir, a Mael só quer ter uma vida. É difícil de dizer que não é doloroso esse final, porque ele mostra o que realmente os dois estão pensando, tanto da realidade quanto da mentira.
Eles só querem se livrar da dor. Se você escolhe o lado da Mael, você tem a frase mais dolorosa que vai sair da boca do Verso, suplicando pra ela apagar ele do mundo, fazer ele deixar de existir. Unpaint me. Unpaint me. Porque ele não aguenta mais. Se você escolhe o lado do Verso, você vê a Mael questionando sobre o que sobrou pra ela na vida, com o Verso falando que ela ainda tem uma vida, e ela retrucando que vida é essa que ela ainda tem, sem o Verso, sem poder falar, com o rosto desfigurado pelo fogo, com uma marca eterna de uma culpa que ela vai carregar, mesmo ela não tendo culpa realmente disso. Here I have a chance to live, Verso, to live. Vocês assistem cada um dos seus amigos que te ajudaram nessa jornada nesse mundo falso sendo despedaçados na sua frente. O Monoko e o Esquier, contigo até o finzinho, mesmo no fim deles, aceitando a sua decisão como seus amigos e fiéis escudeiros. I will miss you guys. E só isso é de esmagar o coração. Depois entra a Ciel, te olhando com uma cara de que você destruiu o que ela poderia ter de volta. A Lune com uma cara de que você os traiu e que ela quer que você olhe no rosto dela antes da sua morte. E ela tá certa. Você realmente traiu ela. Mas isso realmente importa agora? O mundo que se recusava a morrer vai finalmente morrer. Você não se sente satisfeito em nenhum dos dois lados, porque você sente que isso é literalmente abandonar um pedaço de você. Mas no fim, eu acho que a decisão certa aqui é realmente acabar com tudo isso. Você tem um verdadeiro velório pro Verso na cena final do jogo com o resto dos Descendants. Um velório no mundo real. Todo mundo tá junto, apesar de tudo. E o que sobra é a dura realidade. A realidade de que esse mundo era muito mais sobre a vontade dos Descendants de lidar com esse luto, afogando ele nessa anestesia, do que aceitar isso. Clair Obscur Expedition 33 é um jogo sobre culpa, sobre perda, sobre luto. O mundo que se recusa a morrer, de certa forma, dá pra você dizer que é o próprio luto da coisa e a pessoa que se foi, e que se manifestou de diversas formas em um mundo sobre tentar todo dia sobreviver pra ver o amanhã. Porque a partir do momento que você perde uma pessoa na sua vida, o seu mundo realmente não é mais o mesmo. A partir do momento que você sofre um acidente, seu mundo realmente não é mais o mesmo. A partir do momento que você morre, você nem tem um mundo pra começo de conversa. E não tem mentira bem pintada que te faça acreditar no contrário. O caminho do Verso nesse jogo, eu acho que representa perfeitamente a aceitação de que as coisas acabaram, passando pelo constante conflito de deixar esse mundo acabar ou aceitar ele só por mais um pouco, até entender que talvez todo mundo fique melhor se eles só aceitarem que você tá morto mesmo. E mesmo que as motivações do Verso vinham mais dele não querer tá vivo mais, ele sem querer fez a coisa realmente certa. Eu acho que a lição principal desse jogo é justamente sobre como o luto não é uma coisa fácil. Ela é complicada, egoísta, triste, afeta todo mundo, e se curar disso é aprender a deixar ir. Mas falar que é aprender a deixar ir é muito mais fácil do que deixar ir de verdade. Deveríamos poupar os vivos por deixarem os mortos irem. Se você aprende a lidar com a dor, ao invés de se afogar em um mundo fadado a representar a morte, eventualmente essa dor diminui. Ela nunca vai deixar de existir, mas ela também não é uma dor desgraçada e eterna. Ela é só a lembrança verdadeira da alma da pessoa, de que essa pessoa era realmente importante pra você, sem que essa pessoa sofra. Mais do que tudo, os Descendants têm uns aos outros. E esse elo perdido, mais do que tudo, deveria mostrar pra eles o quanto é bom que eles ainda estão por ali.